Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria imparável. Olha só, nossa aula de hoje vai falar sobre propósito. E o que tem a ver o propósito com o que nós estamos estudando agora, que é o desenvolvimento espiritual? Tudo, tudo. Tem tudo a ver. Nós vamos falar hoje sobre vivendo uma vida de propósito e serviço. Viver uma vida de propósito e serviço significa alinhar as nossas ações e decisões com a vontade de Deus. Quando nossos dons e talentos, usando nossos dons e talentos para servir aos outros e glorificar a Deus, essa abordagem traz significado e direção na nossa jornada espiritual. Muitas vezes nós estamos sem direcionamento, muitas vezes nós não sabemos qual é o nosso propósito, o que nós devemos fazer, muitas vezes não sabemos para onde ir, como agir, como as coisas devem acontecer. Mas quando eu começo a me encontrar, quando eu começo a me relacionar com Deus, quando eu começo a entender quem eu sou, eu começo a caminhar rumo ao meu propósito. E eu sei que não é fácil muitas vezes encontrarmos o propósito, eu sei que muitas vezes não é fácil nos encontrarmos dentro de algum ministério, eu sei que muitas vezes não é fácil nós nos encontrarmos com habilidade, muitas vezes não é fácil nós entendermos essa nossa identidade e o que nós devemos fazer nesse processo, né? Mas eu tenho que continuar essa busca, eu tenho que continuar esse relacionamento, eu tenho que continuar esse cumprimento desse chamado. E como eu falei ali, a gente recebe dons, a gente recebe habilidades, a gente recebe talentos, né? E a gente tem que usar esse talento, esse dom, essa habilidade. Uma coisa que a gente precisa entender é que o propósito, ele não é para benefício próprio. O propósito não é para benefício próprio. O propósito, ele é para beneficiar outras pessoas. Não existe o propósito para auto-benefício. Não existe. O propósito, ele é para beneficiar outras pessoas. Então, aquilo que você recebe, né, aquilo que está sobre você, os seus dons, seus talentos, suas habilidades, eles foram designados para você, para que você possa servir. Seus talentos é para você servir as outras pessoas, para você multiplicar através daquilo que você faz nas outras pessoas. Por isso que a gente está falando hoje sobre essa questão de viver uma vida com propósito e serviço, né? Vamos entender alguns pontos aqui. Descobrindo o propósito espiritual. O propósito espiritual é o chamado único que Deus tem para cada indivíduo. Este chamado é descoberto através de oração, de reflexão e também de estudo da palavra. Cada um tem um chamado específico, único. Cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade, cada um tem um talento e faz parte desse corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 6 fala assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todas as mesmas funções, assim também é Cristo, assim também em Cristo nós, que somos muitos, fomos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, Paulo estava orientando ali os romanos sobre essa questão do corpo de Cristo e que nós todos fazemos parte desse corpo, cada um com as suas habilidades, cada um com seus dons, cada um com seus talentos. Então, é importante a gente refletir sobre isso, sobre os nossos dons, sobre os nossos talentos individuais e como que eles podem ser usados a serviço do próximo. Você só recebe um dom, você só recebe um talento para que você possa contribuir, para que você possa fazer pelos outros. É assim que as coisas funcionam. Muitas pessoas retêm os seus talentos, né? Muitas pessoas guardam os seus talentos. E vai chegar um momento que esses talentos vão ser cobrados. E se pelo menos você tivesse colocado no banco, tinha rendido pelo menos um pouquinho de juro. Mas com medo, muitas vezes você está guardando, você está escondendo o seu talento. E aí, o que que acontece? Fica muito mais... muitas pessoas acabam sendo prejudicadas por causa daquilo que você não faz. Outro ponto importante é serviço como expressão de amor a Deus e ao próximo.
O serviço aos outros é uma expressão tangível de amor de Deus. A Bíblia nos chama a servir com amor e humildade. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, fala assim: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Servir aos outros reflete o caráter de Cristo e é a mesma forma e é uma forma de adoração. Então, quando eu sirvo os outros, eu também estou adorando. Então, servir faz parte do processo, faz parte do propósito. Servir faz parte dessa conexão espiritual. Servir faz parte desse desenvolvimento espiritual que nós estamos falando. Então, eu ganho muito mais em fazer, eu ganho muito mais em dar, eu ganho muito mais em servir as outras pessoas. Maior é o que serve. Tem uma frase que fala assim: quem não serve, não serve. E ela faz muito sentido, porque quem não consegue servir não serve. Não faz sentido. A pessoa não servir e querer ser servido. Então, nós precisamos aprender sobre esse processo. Terceiro ponto é a integração da fé e ação. A verdadeira fé se manifesta em ações que demonstram o amor de Deus. É crucial que cada um viva de maneira que a sua fé seja visível através das suas ações diárias. Então, o que que acontece? Muitas vezes nós temos que viver esse processo da fé. Não é só falar, não é só ficar esperando acontecer. E o que é fé? Fé é a certeza daquilo que você não vê, mas tem convicção, ou seja, tem a certeza de que vai acontecer, mesmo que não tenha possibilidades. Pode ser algo que parece praticamente impossível, mas para Deus nada é impossível. E a fé é a certeza de que vai acontecer, por mais que as condições não estejam favoráveis. Mas eu preciso integrar essa fé, preciso colocar essa fé em ação. Tiago capítulo 2, versículo 26 fala assim: Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então a fé precisa do ato de bondade, do serviço do dia a dia, precisa promover a justiça, a misericórdia, a compaixão. A fé, ela não é para ser falada, a fé é para ser vivida. Ela precisa ser demonstrada, eu preciso demonstrar a minha fé. E como que eu demonstro a minha fé? No dia a dia. É a certeza de que vai acontecer, a certeza de que vai prover, a certeza de que as coisas vão dar certo. A fé e a psicologia positiva, elas são a mesma coisa. A psicologia trouxe como psicologia positiva. Mas é a fé, é você acreditar. Ah, mas o meu dia hoje não parece que vai ser bom. Mas determine que seja. Começa a falar que vai ser bom. Use a sua fé. Acredite que vai ser bom. Acredite que vai melhorar. Acredite que as coisas vão te favorecer. Por mais difícil que tenha começado o dia, ele não pode. O que aconteceu ali não pode definir o restante do seu dia. A fé ela tem que ser exercida, ela tem que ser diariamente nas nossas vidas. Nós precisamos colocar para fora, né, a nossa fé através de obras, através de vivência, através de fortalecimento disso tudo. O quarto ponto são exemplos de serviços que nós temos aqui na Bíblia. A Bíblia está repleta de exemplos de serviço. Desde os nossos patriarcas até os apóstolos, que viveram vidas dedicadas ao serviço de Deus e dos outros. Em Atos capítulo 9, versículo 36, fala assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Ela se dedicava a fazer boas obras e ajudar os pobres. Então existem várias, assim como Tabita, né? Teve Barnabé, teve Timóteo, teve vários outros que se dedicaram, que serviram, que se entregaram, José de Arimateia, né? Vários outros personagens bíblicos ali, nós podemos ver e entender que eles serviram, eles se entregaram, eles viveram esse processo.
E nós precisamos pegar um pouco desses exemplos e começar a colocar em prática no nosso dia a dia, colocar em prática na nossa vida. Eu sei que não é tão simples, eu sei que não é tão fácil, mas nós precisamos exercer esses processos. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos e servir, né? E fazer, e entregar, parar de pensar um pouco só no nosso umbigo e entender que tem pessoas que estão em situações piores do que a gente. Outro ponto importante, que é o quinto e último ponto que a gente tem aqui, é desenvolvendo uma atitude de serviço. Uma atitude de serviço começa com a humildade e a disposição de colocar as necessidades dos outros antes das nossas. É muito difícil hoje em dia as pessoas terem empatia. E o que que é ter empatia? É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar dos outros. De me colocar no lugar dos outros. É entender o porquê que a pessoa está agindo daquela forma, o porquê que aquilo está acontecendo na vida da pessoa, o que ela está sentindo, o que ela está sofrendo, o que ela gostaria que fizesse por ela. E como eu posso fazer, como eu posso entregar, como eu posso fazer a diferença na vida dessa pessoa. Faz parte desse processo. Em Filipenses capítulo 2 versículo 3 e 4 fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A empatia é algo que precisa estar presente na nossa vida. Nós esquecemos muitas vezes disso. Nós queremos saber do nosso, né? Nós queremos saber do nosso umbigo, do que está acontecendo ao nosso redor. Mas muitas vezes a gente não está nem aí com as outras pessoas, não está nem aí com o sofrimento das outras pessoas, não está nem aí se as pessoas estão precisando de ajuda ou não, não está nem aí se as pessoas elas estão gritando por socorro silenciosamente, porque eu não paro para ouvir, eu não paro para entender os sinais. Eu vejo várias pessoas morrendo, várias pessoas se entregando, várias pessoas tirando a própria vida porque elas estão ali gritando por socorro, muitas vezes silenciosamente, e as pessoas não param para ouvir esse grito de socorro e para oferecer ajuda, porque não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, não tem a capacidade de se entregar ali para parar um pouquinho, para deixar essa pessoa falar, para deixar essa pessoa se expressar muitas vezes. Talvez o que ela está vivendo ali, ela não consegue nem expressar, mas me colocar no lugar do outro me dá a mesma ótica que aquela pessoa tem. Faz com que eu consiga enxergar as mesmas coisas que ela está enxergando e sentir as mesmas dificuldades que ela está sentindo. E às vezes nós precisamos disso. Essa conexão, esse desenvolvimento espiritual depende muito daquilo que eu estou fazendo para o próximo, daquilo que eu estou entregando, daquilo que eu estou, de como eu estou fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Fazer a diferença faz a diferença. Parece redundante, né? Mas faz muito sentido. Fazer a diferença faz a diferença. Então, essas práticas diárias, esses hábitos, eles podem ajudar a cultivar uma atitude de serviço, como a gratidão, o voluntariado, a generosidade. Toda essa estrutura que eu falei ali fornece uma base sólida para que eu, você, para que nós possamos explorar o conceito de viver uma vida de propósito e serviço. Isso permite uma compreensão mais profunda da importância do serviço na jornada espiritual e na prática da fé. Então, muitas vezes nós precisamos nos entregar mais, nós precisamos fazer mais, nós precisamos viver mais e melhor, nós precisamos buscar essa conexão espiritual, essa conexão com a fonte, entender o que Deus quer que nós façamos, entender qual que é o direcionamento de Deus sobre as nossas vidas, entender o que nós temos que fazer verdadeiramente, entender o que Deus quer muitas vezes que eu faça, e o porquê que muitas vezes eu não estou fazendo. Será que eu estou com medo? Será que eu estou negligenciando? Será que eu estou enterrando o meu talento? E quando eu vou decidir fazer acontecer? Quando eu vou decidir deixar esse propósito se cumprir
na minha vida? São perguntas que nós precisamos fazer. E são respostas que nós precisamos ter. O que eu gosto de fazer? O que eu tenho de dom, de habilidade, de talento? O que foi entregue para mim que eu possa fazer, que eu possa usar para benefício de outras pessoas? Que eu possa ajudar as pessoas com aquilo que eu faço. Aí você vai começar a entender sobre o seu propósito de vida e sobre o que faz sentido para você. E a vida vai começar a fazer sentido, ou vai começar a fazer mais sentido. Beleza? Dúvidas, perguntas? Nada?